Nós somos alunos do curso de Eletrônica do Colégio Técnico Industrial de Guaratinguetá, professor Carlos Augusto Patrício Amorim. E bem-vindos ao RomaCast! O seu novo podcast de história. Oi, gente, e para começar o nosso podcast, eu vou falar um pouco sobre as instituições da República Romana. As instituições da República Romana eram essencialmente comandadas pelos patrícios e durante boa parte do período que durou a República, a plebe era relegado, ou seja, eles não tinham muita voz ali. Então eles tinham o espaço do tribunato, que eles tinham a tribuna da plebe. E lá era composta por membros eleitos anualmente, e eles tinham o poder de vetar as decisões relativas aos interesses dos plebeus. Então era uma maneira deles terem um pouquinho de voz ali naquela época. E a partir disso foram criadas as demais instituições pelos patrícios e possuíam um fundamento interconectado e teoricamente harmônico, porque a gente sabe que ali naquela época não era muito harmônico devido às descrenças que tinha ali. Então, primeiro eu vou falar que nesse contexto havia o Senado, os magistrados e os comícios. E eu vou explicar para vocês um pouco melhor sobre cada um, para a gente poder dar andamento para o nosso podcast. Então, é o seguinte, tinham os comícios. Os comícios, eles se encarregavam da eleição dos magistrados e da votação das leis. Os magistrados, por sua vez, tinham sua função a convocação dos comícios, a presidência do Senado e a elaboração de propostas de novas leis. Por fim, a gente tinha o Senado, que era atribuída a função de propor conselhos aos magistrados e aprovar as decisões tomadas no âmbito dos comícios. A principal e mais poderosa instituição da República Romana era o Senado, então ele tinha mais poder e mais fala, então acontecia mais coisas lá no Senado. E a expressão Senado, uma curiosidade que eu quis trazer aqui para o nosso podcast, é que a expressão se pendura no interior das instituições democráticas contemporâneas e vem do latim senex, que significa senhor e velho. E os membros que compunham o Senado eram homens mais velhos de famílias tradicionais de Roma, e ao todo somavam 300 senadores. No Senado estava concentrada grande parte do poder da antiga República Romana. E agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a comitia. A gente tinha 3 tipos ali principal. A gente tinha a comitia centuriata, que era a assembleia mais antiga e importante, e era organizada em centúrias, que era o grupo de 100 soldados ali. E eles aprovavam as leis, elegiam os cônsules, pretores e censores, além de decidir sobre a guerra e a paz. O voto ali não era igualitário, e as classes mais ricas tinham mais poder. Aí a gente tem também a comitia tributa. Aí ela era a Assembleia do Povo. Ela era organizada em tribos, que eram distritos geográficos, e elegia os magistrados menores, como edes e questores, e aprovavam as leis propostas pelos tribunos da plebe. Então, vamos voltar um pouquinho. A gente tinha a comitia centuriata, que era a mais popular ali, a mais importante, que era composta por 100 soldados. A gente tinha a comitia tributa, que era organizada em povos e tribos ali, e eram magistrados menores. Aí agora a gente vai falar da última, que eu coloquei aqui para falar, que é a comitia da plebes, né? No caso, meio que a tribuna da plebe. Era exclusiva para a plebe. O que era a plebe naquela época? Era o povo comum de lá. Então, eles criaram os seus próprios magistrados, os tribunos da plebe, para defender seus interesses. E os seus plebiscitos, leis da plebe, só passaram a ter valor para toda a república a partir da Lei Hortência, em 287 a.C. Então, antes disso, aquelas leis ali não tinham muito poder, porque não estava em toda a região ali de Roma. Mas depois de 287 a.C., ganhou mais popularidade e a gente começou a ter uma visão maior desse conselho de plebes. Depois de eu falar um pouquinho sobre as instituições da República Romana, agora eu vou chamar a Sofia Marques para falar sobre os cônsules. Oi, gente, eu sou a Sofia Marques. Como a Mariana falou, vou falar sobre o cônsul. Na Roma Antiga, o cônsul era como um presidente, só que em dose dupla. Tinha 2 cônsules que governavam ao mesmo tempo com o mesmo poder, governando juntos durante 1 ano. Isso era para evitar que uma pessoa só governasse tudo como um rei, porque depois que Roma saiu Depois que Roma saiu da monarquia, eles não queriam que só uma pessoa comandasse tudo. Os cônsules mandavam nos exércitos, cuidavam da política, das leis e da administração da cidade. Eles eram escolhidos pelo povo através de eleições, mas só os patrícios, que eram a elite da época, tinham direito verdadeiramente a esse cargo. Mas isso foi no começo, porque depois criaram uma lei chamada Lei Lexínia Sextia, que determinou que apenas um cônsul a cada ano deveria ser plebeu.
Chegar a cônsul era o maior objetivo na carreira política romana. Eles passavam por um percurso em que eles tinham que chegar na política no menor cargo e ir subindo um por um até chegar no cônsul, que era o maior de todos os cargos. E esse percurso ele era obrigatório e ele se chamava cursus honorum. Assim, o sistema da República buscava equilíbrio e evitava o retorno da monarquia, em que os romanos tinham expulsado anos antes. Depois de um ano, eles deixavam o cargo e viravam senadores, ou seja, eles continuavam influentes, mas não no topo do poder. 2 cônsules que marcaram a história de Roma foram o Tibério e o Caio Graco, que assim como os tribunos da plebe, que a Mariana já citou, tentaram implementar reformas agrárias e enfrentaram a oposição dos patrícios, levando ao seu assassinato. Outros 2 cônsules notáveis foram os membros do primeiro triunvirato. Triunvirato é um termo usado que o Júlio César criou, 60 a.C., que significava uma aliança política informal, que descreve um grupo dos 3 homens mais poderosos. No primeiro, os participantes eram o Júlio César, o Crasso e o Pompeu, que apesar de não serem cônsules na formação do acordo, foram figuras cruciais na transição de Roma da República para o Império, ao dominarem o poder e enfraquecerem o Senado. Em tempos de crise, um dos cônsules nomeava um ditador, um magistrado extraordinário com poderes militares supremos por um período limitado a 6 meses, para lidar com emergências específicas, como ameaças militares ou crises internas. Bom, e agora eu vou falar com o Arthur, que vai explicar pra gente um pouco mais sobre a cidadania. A cidadania foi um dos pilares da organização política e social da República Romana. Ela não se limitava apenas a um título honorífico, mas representava um conjunto de direitos e deveres que definiam o papel do indivíduo dentro do Estado. No entanto, essa cidadania não era uniforme, mas sim hierarquizada e desigual, e refletia as diferenças sociais e políticas da Roma. Arthur, mas me responde uma coisa. E os cidadãos romanos plenos, o que você tem a dizer sobre eles? Os cidadãos romanos, ou civis romani, eles gozavam de direitos públicos e civis jurídicos. Entre esses direitos destacavam-se o direito de voto nas assembleias populares, a possibilidade de acessar cargos públicos e magistraturas, o direito de apelo em casos de condenação e a proteção jurídica contra os abusos. Inicialmente, apenas os patrícios, que eram a nobreza fundiária, detinham a maior parte desses direitos. Contudo, ao longo da República, com as lutas entre patrícios e plebeus, os plebeus conquistaram igualdade política, podendo participar das magistraturas e senado. E tinham pessoas não romanas que haviam a cidadania romana? Isso se chamava cidadania parcial, que foi quando Roma estendeu uma forma limitada de cidadania aos outros povos da Península Itálica. Os latinos, por exemplo, possuíam o chamado ius lati, que era o direito latino, que lhe garantia a possibilidade de casamento com romanos e de realizar negócios em Roma, mas não lhe dava direito de voto ou acesso a cargos. Já outros aliados italianos, que se denominavam soci, deviam contribuir com soldados para o exército romano, mas não eram reconhecidos como cidadãos. E ali naquela época tinham os escravos e os estrangeiros, e como era a cidadania para eles? Os estrangeiros que moravam em Roma, eles se chamavam peregrini e não possuíam cidadania. Já os escravos eram considerados propriedades de seus donos e sem nenhum direito político ou civil. Essa exclusão reforçava a distinção entre romanos e não romanos, um aspecto essencial na identidade romana. Agora vamos falar sobre a expansão e integração. A cidadania foi também uma ferramenta de expansão e dominação. Roma utilizava como instrumento de integração política, premiando cidades e povos leais com a concessão de certos direitos. Essa política fortaleceu a coesão da Itália sob a liderança romana, mas também gerou tensões. A desigualdade entre cidadãos e aliados levou à guerra social, quando diversos povos italianos se revoltaram exigindo igualdade de direitos. O conflito resultou na concessão da cidadania romana a praticamente todos os habitantes livres da Península Itálica. As leis republicanas eram reflexo da briga entre as classes, os plebeus e os patrícios. Os plebeus viviam tentando conquistar direitos e os patrícios queriam limitar os direitos que os plebeus conquistavam. Era como um jogo de xadrez, que vivia com negociações e trapaças dos patrícios para tentar suprimir os direitos dos plebeus. Entendi, Adriano. Só que você poderia dar algum exemplo de lei pra gente? Claro, a principal das leis foi a Lei das 12 Tábuas.
ela era meio que um código civil da época. Foi o primeiro passo que os plebeus deram para conquistar seus direitos. Também tinha a Lex Canuleia. Ela foi uma lei que permitia o casamento entre patrícios e plebeus. Foi um outro passo dado na conquista. Essas leis todas foram conquistadas com muita luta e muitas revoltas dos plebeus. Também tem a Lex Licinia Sextia. Ela basicamente dizia que um dos cônsules, como a Sofia havia dito, um dos cônsules era para ser um plebeu e era obrigatório. Um dos cônsules tinha que ser um plebeu. E o auge do poder dos plebeus foi a Lex Hortensia, que dizia basicamente que todas as decisões tomadas na Assembleia dos Plebeus eram absolutas, viravam leis na hora. O espírito das leis republicanas. Elas eram para evitar as tiranias dos patrícios, mas também, por parte dos patrícios, havia uma tentativa de limitar os plebeus. Elas misturavam uma tradição religiosa, porque as leis para os romanos eram quase sagradas, e também todas as leis elas tinham um pouco de adaptação, porque a Roma estava em expansão na época. Então eles alteravam um pouco as leis para ficar mais, tipo assim, melhor para eles, porque eles queriam mostrar que eles eram um povo mais forte. Então, por exemplo, as leis que envolviam colônias eram sempre mais brandas, digamos assim. Elas permitiam eles dominar mais o povo, por exemplo. E para explicar a expansão territorial, eu vou chamar aqui a Maria Isabela. Bom, eu vou falar mais um pouco sobre expansão territorial. Primeiramente, ela se deu início conquistando ali toda a Península Itálica, derrotando os povos vizinhos, como os etruscos e os samnitas. Por que eles queriam dominar aquela região? Devido à necessidade de recursos como alimentos, terras e matéria-prima para sustentar a própria população, e também por segurança, que ao dominar essas regiões, eliminava futuras ameaças de outros povos. Em seguida, veio o maior desafio, as guerras púnicas contra Cartago, no norte da África. Então, Caval, você consegue falar um pouco mais sobre esse tema pra gente? Bom, gente, retomando o que a Mabela disse, eu vou falar um pouquinho sobre as guerras púnicas. É importante lembrar que elas foram um conflito envolvendo Roma e Cartago, pelo domínio do mar Mediterrâneo. Esse conflito deu início de 3 guerras, ou seja, as guerras púnicas foram divididas em 3. Uma das principais causas dela foi por causa do mar Mediterrâneo, pois ele era o principal centro marítimo de comércio naquela época, e suas águas margeavam as civilizações da antiguidade. E a civilização que controlasse o Mediterrâneo praticamente dominava todo mundo, porque ele era muito disputado. E Roma já era uma cidade em expansão, e os seus domínios eles ultrapassavam os limites urbanos. E o seu exército já era muito temido pela Europa, pois os povos conquistados por eles acabam se tornando mão de obra escrava. Porém, para ampliar ainda mais esse domínio, faltava ainda o controle pelo mar Mediterrâneo. Outra cidade também em destaque era Cartago, que o seu desenvolvimento econômico foi por causa do comércio marítimo realizado no mar Mediterrâneo. E antes deles entrarem em guerra, essas duas cidades, Roma e Cartago, eram muito aliadas, pois eles tinham acordos econômicos e comerciais também. E com o projeto de expansão romana, elas se tornaram inimigas, pois ambas elas queriam a hegemonia do mar Mediterrâneo. E quando Roma conquistou Magna Grécia, Cartago ficou sob a ameaça. Então eles trataram de se organizar militarmente, pois o avanço econômico dos romanos em seus domínios indicava um conflito muito grande entre essas duas cidades. E além do controle desse mar Mediterrâneo, as cidades que, no caso, uma das cidades que derrotasse o inimigo teria as outras civilizações dessas cidades em suas mãos. E em 279 a.C., elas fizeram um acordo que estabeleceu os domínios entre essas duas cidades, que foi o Estreito de Messina, que fazia a ligação entre a Cilícia e a Península Itálica. Porém, quando a cidade de Messina foi invadida pelos sâmios, os messânios pediram ajuda militar para Cartago para expulsar esses povos. Só que Roma viu isso como uma ruptura desse acordo deles. Bom, na primeira guerra, nesse primeiro conflito, os cartaginenses eles possuíam uma força bem mais estruturada que os romanos, pois eles tinham embarcações de guerra e experiência nas batalhas marítimas.
E isso eles utilizaram como uma vantagem. E sob a liderança de Hamilcar, eles tiveram importantes vitórias sobre os romanos, porque eles sabiam que os romanos não tinham muito mais forças, então eles utilizaram isso como uma vantagem sobre eles. E após essa vitória, o comando de Cartago relaxou, e o desempenho militar das tropas deles caíram, e isso permitiu que os romanos recuperassem as suas forças. E em 242 a.C., eles conseguiram produzir uma grande frota de navios, e assim derrotaram os cartaginenses em Drepana. E a longa duração do conflito e o esgotamento econômico fizeram com que os cartaginenses solicitaram a paz para encerrar essa guerra. Portanto, Cartago perdeu os domínios e tiveram que ver o domínio dos romanos crescerem sobre o mar Mediterrâneo. E na Segunda Guerra Púnica tem relação com a ascensão de Aníbal ao comando das tropas de Cartago, em 221 a.C. E após a derrota do primeiro conflito, Cartago se comprometeu de que não atacaria nenhuma das terras romanas. E se esse compromisso fosse quebrado, iniciaria-se um novo conflito. E em 218 a.C., Aníbal liderou um cerco à cidade de Sargento. E a atitude enfureceu muito Roma, que exigiu que Cartago entregasse ele para que ele fosse punido. Mas Cartago negou isso e se deu início a um novo conflito. E com tudo isso, o comandante Aníbal decidiu colocar em prática uma das estratégias de guerra mais ousadas da história da humanidade. Ele decidiu invadir o território romano pelo norte e que isso precisaria cruzar a Península Ibérica, os Alpes, no norte da Península Itálica, e então encaminhar-se para Roma. E com tudo isso, ele lideraria um exército muito grande com elefantes. Portanto, ele fez a travessia e, chegando à Península Itálica, ele sofreu graves problemas para conseguir abastecer suas tropas. E Roma enviou uma tropa a Cartago para conseguir atacar essa cidade. E com o ataque romano, Aníbal abandonou sua estratégia completamente e encaminhou para defender Cartago. E em 201 a.C., Aníbal foi derrotado em batalha para Cipião africano. Porque como os romanos atacaram muitos cartaginenses, enfraqueceu o esforço de guerra púnico. Assim, Cartago teve mais uma derrota e entregaram todos os seus domínios da Espanha para os romanos e pagaram uma indenização de 50 anos. E nisso eles foram proibidos de iniciar novos conflitos armados que fossem contra os romanos. E nessa terceira guerra, que se inicia em 149 a.C., foi após esses 50 anos de dívida com os romanos, os cartaginenses entenderam que os seus acordos com os romanos não eram mais válidos e deram início a um conflito armado contra os númidas, um povo inimigo dos cartaginenses. E o ataque púnico foi entendido pelos romanos como um descumprimento do acordo de paz que eles fizeram para o encerramento da Segunda Guerra. E em 149 a.C., os romanos enviaram diplomatas para exigir uma demanda rigorosa dos cartaginenses. Eles queriam que os habitantes de Cartago abandonassem a cidade, mudando-se para longe do litoral. Assim, obviamente, iniciou uma terceira guerra. E o general romano Cipião Emiliano liderou um cerco de 3 anos sobre Cartago, resultando na invasão da cidade em 146 a.C. Cartago foi mais uma vez derrotado por Roma, o que representou a destruição total da cidade. Os romanos, no caso, mataram milhares de pessoas e escravizaram outros milhares. E os territórios dominados por Cartago passaram a ser totalmente do território romano. Retomando, depois dessas guerras, Roma voltou-se para o leste, derrotando a Macedônia e a Grécia, além de conquistar parte da Ásia Menor. Também avançou para o oeste, ocupando a Gália, onde é a atual França. Com tantas vitórias, Roma passou a controlar rotas comerciais, terras férteis e milhões de pessoas. Isso fortaleceu a sua economia e o seu exército, mas também trouxe um grande desafio junto com isso. Como eles iam governar territórios tão diferentes? Foi aí que as leis tiveram um papel fundamental. Elas organizavam os povos conquistados, definiam tributos e mantinham a ordem. A lei das 2 tábuas já mostrava a importância de normas escritas dentro de Roma, e esse modelo foi ampliado para administrar outras regiões cada vez mais diversas. Assim, a expansão não foi apenas militar, mas também foi política, jurídica, espalhando as leis, a língua e a cultura romana.
No entanto, a expansão trouxe problemas internos. A riqueza ela se concentrou na mão de poucos, as desigualdades sociais aumentaram e os conflitos políticos se intensificaram. Essas tensões foram uma das causas da crise da República, que no século I a.C. deu lugar ao Império com a ascensão de Otaviano. Bom, Mabela, eu anotei uma pergunta para você que eu achei importante pra gente fazer aqui no nosso podcast e eu queria saber, por que a Roma queria tanto expandir o seu território? Bom, porque a expansão ela garantia novas terras, mais recursos e controle de rotas comerciais. Além disso, cada vitória fortalecia o exército e trazia riqueza para Roma, seja tributos, escravos ou aliados. Ou seja, conquistar não era só uma questão de poder militar, mas também era de manter Roma cada vez mais forte, tanto economicamente quanto politicamente. Bom, e agora eu vou chamar o Gabriel Roxo para explicar pra gente sobre a revolta dos espartacos. Bom, então, para a gente começar a falar sobre a revolta dos espartacos, a gente precisa dar um contexto. No século I a.C., Roma era uma república expansionista, conquistando territórios e também conquistando muitos prisioneiros de guerras. E essa era a base da economia de Roma, só que o tratamento desses escravos era muito desumano. Eles tinham longas jornadas de trabalho e também essas condições de vivência eram muito ruins. E agora vamos falar um pouco sobre Espartaco. Espartaco, ele era um trácio, ou seja, era ali na região da atual Bulgária, Turquia e Grécia. E também ele foi capturado e vendido como um escravo, e foi treinado na escola de Capua, no sul da Itália. Então, como eu já tinha falado antes, as condições desses escravos eram muito ruins. Então, isso fez com que Espartaco e mais 70 ou 80 gladiadores fugissem dessa escola. Eles fugiram e se armaram inicialmente com utensílios de cozinha, só que depois roubaram armas de soldados e se fortaleceram. Eles dizem que eles se escondiam na região do Vesúvio, que é um vulcão famoso lá na Pompeia. E também, esse movimento, tem alguns relatos que falam que teve mais de 120 mil seguidores. E agora a gente vai falar um pouco sobre sobre o desenvolvimento da guerra, né? As primeiras histórias se demonstraram muito boas, porque o Espartaco demonstrou grande liderança e grande responsabilidade. Seu objetivo era meio que levar seus seguidores para fora da Itália, porque ele queria meio que libertar eles, porque eles eram todos escravos. Porém, tinha alguns que queriam se vingar, queriam continuar guerreando contra Roma para se vingar do que já do que fizeram com eles, né? Porém, teve esse impasse de uns que queriam sair para o outro país para conseguir sua liberdade e outros que queriam se vingar. Então acabou que eles continuaram na guerra, até que o Senado deu a tarefa para Marcus Licínio Crasso, o homem mais rico e experiente da Roma. E ele foi lá, encurralou o exército de Espartaco, acabou guerreando uma batalha muito feroz e eles perderam. Espartaco foi morto e até hoje ninguém encontrou seu corpo. Bom, e quais foram as consequências da sua morte? Então, as consequências da sua morte e também da revolta foram várias, né? Uma foi que, mais de cerca de 6 mil sobreviventes dessa guerra foram crucificados ao longo da Via Ápia, que era uma estrada entre Roma e Capua, como aviso brutal a futuras revoltas, né? A Espartaco se tornou um símbolo de resistência, mas fez com que Roma pusesse muito mais limites e muito mais restrições no regime escravocrata, fazendo com que ficasse muito pior do que era antes. Então não foi algo bom, sim, essa revolta, mas não para os futuros escravos, se é que dá para entender. E agora a gente vai falar com o Alan, que vai explicar pra gente sobre o primeiro triunvirato. Eu vou começar com uma pergunta bem simples. Como foi criado o primeiro triunvirato? Bom, Buzi, o primeiro triunvirato foi uma aliança política criada no ano 60 a.C. por 3 grandes figuras de Roma, sendo eles Júlio César, Pompeu e Crasso. Não era uma instituição oficial, e sim um acordo secreto entre os 3 pela divisão de poder e enfraquecer o Senado. E quais eram os objetivos do primeiro triunvirato? Bom, a ideia era o seguinte, cada um lá tinha seu interesse. O César, ele queria se eleger cônsul e ganhar prestígio lá dentro. Já o Pompeu, ele queria ser reconhecido por suas guerras no Oriente e terras para seus soldados. E já o Crasso, o homem mais rico de Roma, ele queria ampliar a sua influência política e conquistar a glória militar. Então, como se deu o fim do primeiro triunvirato, Alan?
Bem, tudo começa com Júlio César casando sua filha Júlia com Pompeu. Tudo isso para os três terem uma certa confiança ali no acordo. Mas com isso, não durou muito tempo, porque Crasso participou de uma guerra contra os partos. Nisso, ele morreu nessa guerra. Logo após isso, a Júlia, filha de César, morreu. Com isso, Pompeu e Júlio César quebrou o relacionamento deles. Com isso, gerando disputas e desentendimentos entre os dois, gerando uma guerra civil. Nessa guerra civil, Júlio César saiu vitorioso. E logo após a morte de Pompeu, foi ordenada por um grande rei chamado Ptolomeu XIII. E nisso se inicia o reinado de Júlio César em Roma. Bom, agora a gente vai falar com a Mariana Marques, que vai explicar pra gente sobre o Segundo Triunvirato. E eu vou começar perguntando, como que foi o Segundo Triunvirato? Bom, tudo começa em 44 a.C., quando Júlio César foi assassinado por alguns senadores, como Bruto e Cássio. A ideia deles era restaurar a antiga república, mas acabou acontecendo bem ao contrário. Isso porque Júlio César era muito popular com o povo, e a sua morte só trouxe mais revolta e instabilidade política. Foi nesse cenário que em 43 a.C. surgiu o Segundo Triunvirato, que era formado por 3 homens que tinham grande poder. O primeiro deles era Marco Antônio, que era aliado de Júlio César. O segundo era Otávio, que ele era sobrinho e herdeiro de César. E por fim, Lépido, que era um general romano. Esse trio recebeu poderes especiais para governar Roma por 5 anos. E a aliança formada pelos três era estável? Desde o começo era bem instável. Isso porque Marco Antônio e Otávio tinham uma inimizade. Mesmo assim, eles se uniram por um objetivo em comum: vingar a morte de Júlio César. Juntos, eles derrotaram Bruto e Cássio e acabaram cometendo suicídio após a derrota. Com o tempo, o Lépido foi afastado e a disputa ficou só entre Marco Antônio e Otávio. A rivalidade entre eles aumentou ainda mais quando Marco Antônio se envolveu com a Cleópatra, rainha do Egito. Muitos romanos começaram a desconfiar com isso que ele queria governar Roma ao lado dela. A isso levou um confronto decisivo, a Batalha de Ácio, em 31 a.C. As forças de Otávio venceram e Marco Antônio e Cleópatra, derrotados, acabaram cometendo suicídio. Curioso para Roma, após o confronto, ele foi coroado como primeiro imperador, recebendo o título de Augusto. Esse momento ele marcou o fim da República Romana e o início do Império Romano. E foi assim que o Segundo Triunvirato ele mudou os rumos da história de Roma. Então, a República Romana ela foi instaurada no ano de 509 a.C. e foi um período de muito crescimento social e mudança na sociedade. Estava também diretamente ligada ao novo sistema político da época, que era a República, que buscava equilibrar o poder entre o povo e os patrícios. E ela também foi influenciada por motivos externos e internos, e acabou que a sua queda foi no ano de 27 a.C. E o que a gente pode concluir desse período? Bom, a República Romana foi um período na história que se destaca pela estrutura política nova, que é a República, e pela sua expansão territorial. Através de um exército bem organizado, a Roma conseguiu conquistar a Península Itálica e depois entrou em um conflito com outros países, como Cartago, nas Guerras Púnicas, expandindo seu território por todo o Mediterrâneo. Porém, essa expansão territorial tão grande trouxe muitas consequências, pois a riqueza e os escravos gerados pelas conquistas militares desequilibraram o sistema econômico da época, aumentando a desigualdade social. Contudo, a República Romana pode ser vista como um período de crescimento e inovação na história. O seu sucesso, devido à sua expansão territorial desenfreada, foi a causa do seu próprio declínio. E mostrando como a ambição do ser humano e a expansão territorial dos países de forma exagerada em pouco período pode levar a destruir as fundações de um sistema bem fundado. O fim da República marcou o início de uma nova era, que no caso, devido à expansão territorial, o legado foi imenso. Espalhado por todo o mundo, influenciando o direito, a política e o pensamento ocidental até hoje, a gente tem a ideia de um governo novo, representativo, com ideias de separação de poderes.
Vai. Quem tá aí sentado no sofá de baixio? É daí vai meu Deus. Como que fala? Governar. Esse barulho não Ele Tá comigo. É ele que tá fazendo barulho. Não, é uma importante na história do Brasil. São muito engraçados. Vai. Tá, vai. Vai.